Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34 em diante, que diz assim: E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Pois bem, eu quero nesse vídeo dar a minha opinião com relação à predestinação. A predestinação bíblica ela existe e está ali categoricamente na carta de Romanos, na carta de Efésios, que tem textos bem claros falando sobre predestinação. Muitos dos crentes, principalmente aqueles que seguem uma linha calvinista, não acreditam e não creem no livre arbítrio, simplesmente por não ter a palavra livre arbítrio. Mas nós temos textos bíblicos que dá a entender que o homem tem o direito à livre escolha. Mas nós temos textos bíblicos que dá a entender a livre escolha que o homem tem para fazer, ou há condições para que seja salvo. Apesar que, uma vez salvo, eu creio dessa forma também, não tem como perder a salvação. Porque como é que pode aquelas pessoas que uma hora se converte, em seguida, daqui a alguns dias ou meses ou anos, a pessoa se desvia? Afinal de contas, aí depois ela se converte de novo, depois se desvia de novo. Vai que ela morre desviado. E aí? Estava ou não estava salva? Claro que na cabeça de muitos crentes, morreu desviado da igreja à instituição, morreu sem salvação. Se a pessoa morrer como crente, aí a pessoa morreu salva. Muitos creem e eu acredito dessa forma, dessa maneira. Pois bem, não tem como, biblicamente, olhando para a Bíblia e as Escrituras, não tem como uma pessoa que ela é salva, se foi Deus quem a salvou, se foi Deus em Cristo que lhe resgatou, como pode uma pessoa se desviar dessa salvação, perder essa graça? O diabo teria mais forças, mais poder do que Deus para arrebatar uma pessoa do poder da luz? Seria o diabo ou as trevas mais poderosas do que a luz para arrebatar, tirar essa pessoa da luz em que ela está, do caminho no caminho que é Cristo Jesus? Como é que pode uma pessoa que está em Cristo Jesus ser arrebatada pelas trevas, pelo diabo e morrer sem, entre aspas, salvação? Não há condições para isso, não há possibilidade, porque diabo nem forças nenhuma tem poder além do que o poder de Deus. Portanto, uma pessoa que está salva em Cristo, ela não tem como perder a salvação dela. Certo é que Cristo ensinou que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Pois bem, segundo a linha teológica do calvinismo, Deus tem predestinado sim pessoas para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Mas se esse Deus fosse dessa maneira que a linha calvinista acredita, prega e crê, aí a opinião e fé deles, aqui eu respondo a minha opinião com relação à predestinação. Então, se esse Deus fizesse isso, ele estaria fazendo acepção de pessoas, porque eles estariam escolhendo uns para a vida eterna e escolhendo outros para a perdição eterna. Uns nascidos já para o reino e outros nascidos já para o inferno. Que Deus é esse? Se Pedro, através da Escritura, falando para Cornélio, diz que reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa e que é agradável a ele
que em qualquer nação, e olha que nessa época não existia Brasil, não existia brasileiros, não existia o continente americano, não existia as Américas. Então Pedro está falando que é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Então quer dizer que essas pessoas que são agradáveis a Deus, que o teme e faz o que é justo, são pessoas predestinadas a isso? Será que Pedro está falando que reconhece por verdade que Deus não faz acepção de pessoas? Então como é que pode um Deus que não faz acepção de pessoas selecionar pessoas para um certo destino ou para um propósito determinado por ele? Nós, pelo menos eu sei que Deus é soberano para fazer o que ele bem quer. Pois bem, sendo ele soberano para fazer o que ele quer, por que então, ou por que não, ele, através do seu poder soberano, não dá uma livre opção de escolha para o ser humano que ele criou? Por que não ele, sendo soberano, não poderia realmente predestinar pessoas para o inferno? Por que não? Sim, poderia. Mas será que ele o faz? Onde estaria então a justiça dele se ele já trouxesse para este mundo pessoas com um destino certo? Como é possível uma coisa dessa? Pessoas já predestinadas a estuprar, pessoas predestinadas a se suicidar, pessoas predestinadas a abortar. Então, se tem pessoas e se tem essa predestinação para os males deste mundo, então por que ficar tão contra ao aborto? Por que não ser a favor então do aborto? Se Deus já predestinou todas as coisas, então quer dizer que Deus predestinou você a ser contra ao aborto, enquanto Deus predestinou outras pessoas a serem a favor. Pergunto, quem é que está certo, quem é que está errado nessa decisão? É Deus ou é você? É Deus ou somos nós? Se ele predestinou a pessoa já ao erro, ao pecado, que justiça é essa nesse Deus que é justo? Como está escrito aqui no versículo 35 de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, que lhe é agradável lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Então onde está a justiça desse Deus? Esse Deus é um Deus justo ou é um Deus ditador, que já ditou as regras da vida eterna para cada ser humano individualmente segundo a linha teológica calvinista? A predestinação bíblica, ela existe, mas a predestinação calvinista não. Afinal de contas, quem foi Calvino? De onde vem a teoria calvinista da predestinação? Vem da Bíblia Sagrada ou veio de um pensamento humano de um homem chamado Calvino e seus seguidores, que olharam para a Bíblia e teorizaram uma regra, entre aspas, bíblica, de que Deus predestinou ou predestina pessoas? Portanto, a predestinação bíblica, sim, ela existe, mas a predestinação calvinista não existe. É humana e, como diz alguns professores, como o meu professor Helry Alves, o irmão Natan Rufino, pessoas que eu gosto muito de ouvir. O bispo Alexandre Rodrigues também é outro que eu gosto muito de ouvir. Então como é que pode? Onde está a justiça desse Deus para predestinar pessoas ao céu ou ao inferno? E a predestinação bíblica não é a predestinação que a corrente calvinista prega. Porque a predestinação bíblica é que Deus predestinou desde antes da fundação do mundo. Essa predestinação bíblica é a igreja.
É a igreja que é predestinada desde antes da fundação do mundo. Pois bem, irmão Genival, eu sou a igreja, então eu sou predestinado. É dessa forma que a maioria das pessoas acreditam, em especial os alunos e seguidores da teologia calvinista. Porque por ele ser igreja, ele crê através da leitura do capítulo 9 de Romanos e Efésios capítulo 1, de que por ele ser a igreja, ele está predestinado a ser salvo. Só a graça, só a escritura, só a fé. Ele está predestinado por Deus a crer nisso, a ser salvo. Ele não tem mais como se perder. Ele pode adulterar, falar palavrão, beber, fumar, se prostituir. Ele é salvo. Eu já vi um homem falar para sua mãe, um homem cheio de cachaça, falar para sua mãe, querendo dar lição moral e bíblica para ela, dizendo que ele tem poder sobre Satanás. Satanás não tem poder sobre a vida dele porque ele é salvo. E estava cheio de cachaça essa pessoa. Portanto, a predestinação bíblica é aquela que Cristo comprou na cruz do Calvário, quando ele ali foi furado. A igreja espiritual, essa igreja que as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Portanto, essa é a predestinação bíblica, uma igreja comprada desde antes da fundação do mundo, que é a noiva do Cordeiro, como está escrito lá em Apocalipse. Essa é a verdadeira predestinação bíblica, não é predestinação segundo a teologia e pensamento calvinista. E por que não, junto a esta predestinação dessa igreja salva em Cristo, muitos que não querem ser destinados a esse predestino que Deus fez de uma igreja. Então, enquanto você estiver inserido nessa igreja, você estará sendo predestinado à salvação em Cristo. Não é individualmente, uma pessoa individual que Deus escolheu ou Deus enviou. Não sei como é que a teologia calvinista acredita que Deus escolhe uma pessoa, olha lá do céu para a pessoa, ou já envia a pessoa, e essa pessoa vai nascer na terra, vai seguir uma vida de santidade, e eu vou guiar os passos dela, tomar conta desde o ventre da mãe dela até o dia que ela morrer. Então quer dizer que se essa pessoa no decorrer da vida dela for atropelada, assassinada, sequestrada, estuprada, foi Deus que predestinou tudo isso? Foi Deus que permitiu, entre aspas, porque já estava predestinado na onisciência dele, que a pessoa sofresse toda essa lástima na vida e no mundo, enquanto fosse viva, até morrer, que Deus quer para a vida de uma pessoa? Ou então Deus envia a pessoa para a terra, essa pessoa ela vai nascer durante 9 meses, vai dar maior trabalho de gestação à mãe, ele vai nascer, vai entrar na igreja, na minha igreja, vai pregar, pessoas vão se converter por causa da pregação dele, ele vai falar língua estranha, ele vai batizar pessoas, mas quando estiver perto de morrer, ele vai desviar e vai para o inferno, porque está predestinado para o inferno. Não tem salvação para aquela pessoa. Que Deus é esse? Que predestinação é essa? Isso para você, na sua opinião, é justiça divina? Não, irmãos, mas Deus é soberano e Ele pode, se Ele quiser, fazer isso. Sim, Ele pode. Mas você acha que a justiça dele, ela está relacionada ou voltada a esse Deus fazer uma coisa tão maquiavélica como essa? De uma pessoa que sempre na igreja, sempre amou, fez caridade, fez o bem, lutou, se compadeceu, mas só que ela está predestinada a ir para o inferno, porque Deus
criou ela para ir para o inferno. Isso é justiça? Isso é predestinação bíblica? Bíblica não, calvinista sim, bíblica não. Porque a predestinação bíblica é aquela que foi comprada na cruz do Calvário. Uma igreja espiritual que está predestinada a ir para o inferno. Porque contra essa igreja, as portas do inferno não prevalecerão. E quem estiver dentro dessa igreja predestinada podem, como está escrito aqui em Romanos capítulo 8, se eu não me engano, de Romanos, Paulo escreveu assim: para esses que estão inseridos na igreja predestinada. Diz assim que diremos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É eu e você individualmente isso, irmão? Quem será contra nós se Deus é por nós? Quem é esse nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho entregou, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É você? É eu individualmente isso aqui? Isso aqui está no plural, não está no singular. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem são os escolhidos? É eu e você? Não, é a igreja espiritual. É uma coletividade de escolhidos. E esses escolhidos é que estão inseridos dentro dessa igreja espiritual predestinada antes da fundação do mundo à vida eterna com Cristo. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por mim, por você. Está numa forma singular aqui? Esse texto? Não, está numa forma na terceira pessoa do pronome pessoal. Pois bem, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, e assim vai. E aqui Paulo está dizendo que de uma forma coletiva, porque em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Somos, não é eu sou, é somos. Por que somos? Porque é a igreja espiritual, uma igreja coletiva que é mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a altura, nem a profundidade, nem criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Esse texto de Romanos, do versículo 31 até o 39, do capítulo 8, está em algum ponto do texto no singular? Esse texto está todo no plural, na terceira pessoa do pronome. Por quê? Porque esse texto, primeiro, foi escrito para uma igreja em Roma, e segundo, trazendo para nosso convívio, o contexto espiritual ou cultural, está de uma forma coletiva, porque é uma igreja espiritual, a qual a porta do inferno não pode prevalecer contra ela. Portanto, a predestinação bíblica é aquela em que a igreja e todos aqueles que estão inseridos nessa igreja espiritual estão predestinados à vida eterna. Não é eu e você ou nós individualmente, mas sim a igreja de Cristo espiritual que está predestinada para a vida eterna com Ele nas mansões celestiais. Essa é mais uma opinião e eu sou o Genival Lima e esse canal Gospel Opinião.